A história secreta dos Smots. Da brincadeira ao padrão oficial. Imagine ser usado como uma régua humana para medir uma ponte inteira em uma noite gelada de outono. Em outubro de 1958, um calouro universitário chamado Oliver R. Smoot passou por essa experiência inusitada, sem saber que seu sobrenome se tornaria uma unidade de medida reconhecida mundialmente. Mas como uma brincadeira de fraternidade, conseguiu se infiltrar em relatórios policiais, sistemas de mapeamento digital e até na iluminação de pontes milionárias. Hoje, vamos explorar a jornada física e técnica dessa medição, o impacto real que ela teve na segurança pública de Boston e a ironia final de um homem que começou como régua e terminou como autoridade máxima da padronização global. Primeiro, entenderemos o cenário hostil da Ponte Harvard Bridge. Depois, veremos os detalhes exaustivos da medição original e, por fim, como essa unidade de medida sobreviveu ao tempo e à tecnologia moderna. A Ponte Harvard Bridge foi inaugurada no ano de 1891. Ela cruza o rio Charles e serve como uma ligação vital entre as cidades de Boston e Cambridge, no estado de Massachusetts. Batizada em homenagem ao reverendo John Harvard, a estrutura possui um comprimento oficial de engenharia de 2.164,8 pés, o que equivale a aproximadamente 660 metros de extensão. Para os estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, cruzar essa ponte a pé era uma tarefa diária exaustiva. O clima da região é conhecido por ser severo, com ventos cortantes, chuva e neve frequentes. No inverno, a travessia se tornava escura e perigosa, e no meio do caminho, os pedestres perdiam completamente a noção de quanto trajeto ainda restava. Foi esse cenário de desorientação que motivou a criação de um ponto de referência visual. Em uma noite de outubro de 1958, a fraternidade Lambda Chi Alpha decidiu tomar uma atitude. O mestre de calouros da época, Tom O'Connor, ordenou que os novos membros medissem toda a ponte usando um deles como instrumento de medida. O escolhido para a tarefa foi o calouro Oliver Reed Smoot Jr., que tinha 18 anos na ocasião. Oliver era o mais baixo do grupo, medindo exatos 5 pés e 7 polegadas, o que equivale a 1,70 m. A medição começou por volta das 22 horas para evitar o tráfego de veículos. Outros estudantes, como Peter Miller, Gordon Mann, Nathan Upton e William Edliston, ajudaram a carregar o colega. Oliver deitava no chão frio da calçada, enquanto os amigos marcavam a posição de sua cabeça e pés com giz e tinta. Depois, ele se levantava e avançava para a próxima posição, repetindo esse ciclo centenas de vezes. O esforço físico cobrou um preço alto rapidamente. Oliver começou fazendo flexões para se levantar do solo a cada marcação, mas após 50 repetições, ele ficou completamente exaurido. Seus colegas precisaram então levantá-lo e arrastá-lo pela calçada para continuar o processo. Para garantir que a medição seguisse em linha reta, os estudantes esticaram cordas ao longo do caminho. No final da travessia, eles alcançaram a marca de 364,4 Smots. Como bons estudantes de ciências, eles sabiam que nenhuma medição é perfeita e adicionaram uma margem de erro estimada em uma orelha. Essa incerteza de medição foi representada pela letra grega Epsilon. A história dos Smoot se desenvolveu ao longo de décadas com eventos marcantes. Após a medição original, a fraternidade passou a repintar os marcos na calçada anualmente para preservá-los. Em 1961, a rádio universitária começou a transmitir na frequência de 88,1 MHz e descobriu-se que essa frequência tem um comprimento de onda físico quase idêntico a 2 Smots. Oliver R. Smoot se formou em 1962 e seguiu uma carreira brilhante no direito tecnológico. Na década de 1980, quando o Departamento de Obras Públicas decidiu reformar a ponte, a polícia de Cambridge interveio para exigir a preservação das marcas. Em 2001, a palavra Smoot foi incluída oficialmente no dicionário American Heritage. Entre 2003 e 2004, Oliver assumiu a presidência da Organização Internacional para a Padronização, a ISO, consolidando uma trajetória fascinante. O uso policial das marcas de Smoot é um dos fatos mais extraordinários dessa narrativa. A Ponte Harvard Bridge não possuía postes numerados ou placas de quilometragem. Quando ocorria um acidente, os policiais não conseguiam indicar o local exato da ocorrência. As pinturas feitas a cada dessas Smots resolveram esse problema logístico e os policiais de Cambridge adotaram a unidade em seus relatórios oficiais. Quando a ponte foi reconstruída, os engenheiros estatais alteraram o espaçamento padrão das juntas da calçada. Em vez de cortar o concreto a cada 6 pés, eles fizeram os cortes a cada 5 pés e 7 polegadas. Assim, cada bloco de concreto da calçada passou a medir exatamente um Smoot.
A medição também envolve conceitos científicos de metrologia e engenharia civil. A margem de erro de uma orelha representa a incerteza inerente à física experimental. Além disso, existe o fator da dilatação térmica da estrutura de aço da ponte que se expande no calor e se contrai no frio extremo. Curadores científicos que monitoraram a ponte com telescópios de precisão descobriram que a estrutura central oscila verticalmente até 4,9 metros. Há também um atraso térmico de 2 horas, pois a grande massa física da ponte demora para igualar sua temperatura com o ar ambiente. Esse movimento constante faz com que o comprimento real da calçada varie sutilmente ao longo do ano. Muitas histórias incorretas circulam sobre os eventos de 1958. Um erro comum é afirmar que Oliver Smoot foi rolado de cabeça para baixo como um tronco, mas ele mesmo desmentiu essa versão, confirmando que apenas deitava e levantava de forma controlada. Outra controvérsia envolve qual orelha foi usada como padrão para a margem de erro, algo que nunca foi especificado nos registros. Oliver sempre afirmou que sua fama como unidade de medida não abriu portas em sua carreira técnica, servindo apenas para piadas descontraídas em reuniões de diretoria. Sua ascensão profissional foi fruto de décadas de trabalho dedicado. O legado do Smoot continua vivo na cultura acadêmica e na infraestrutura urbana. O software de cálculo de engenharia MATCAD traz o Smoot pré-instalado como unidade de medida padrão. Em 2014, um projeto de iluminação de $2.500.000 instalou lâmpadas de LED na ponte, posicionadas exatamente a cada 30 motos de distância. À noite, essas lâmpadas ligam em sequência progressiva partindo de Boston em direção a Cambridge, homenageando a jornada física de Oliver Smoot em 1958. A história do Smoot começou como um simples trote de calouros e se transformou em uma lenda urbana mundial que une engenharia, humor e utilidade pública. A trajetória de Oliver R. Smoot, de régua humana a presidente mundial da Organização Internacional para a Padronização, prova que a ciência das medições também tem o seu lado divertido e profundamente humano. As fontes consultadas para esta narrativa incluem registros históricos da Associação de Alunos e do Museu do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, documentos oficiais da Organização Internacional para a Padronização e do Instituto Nacional Americano de Padrões, além de relatórios do Departamento de Polícia de Cambridge, artigos do Dicionário Americano Heritage e reportagens de redes de rádio e tecnologia.